Quem disse pra você? Eu quero que você me aponte. Me aponta um vídeo, a pessoa que disse que você tem que ter uma Ferrari com 16 anos, que você tem que morar sozinho com 15 anos, que você tem que, cara, viajar pra Dubai com 15 anos e lá você aluga uma Ferrari. Eu quero, cara, me mostra. Quem te disse isso, mano? Porque, cara, rapaziada, eu quero que vocês entendam uma coisa. Uma coisa é a responsabilidade que você tem na vida. Você, como homem, você tem que trabalhar, você tem que prover, você tem que ter o dinheiro. Óbvio, essa é a sua responsabilidade como homem. Outra coisa é você querer apressar as coisas, se você querer apressar o seu tempo, mas principalmente o tempo de Deus para as coisas acontecerem na sua vida. Porque se a gente for parar para pensar, cara, as coisas acontecem e, por exemplo, você vai receber o que você está pronto para receber, mesmo você acreditando nisso ou não, mesmo que você ache que isso que eu estou falando é chacota, mas isso é uma lei natural da vida, uma lei natural da natureza, que você vai receber as coisas que você tem para receber quando você estiver pronto para isso, quando você realmente merecer aquilo. Ah, Lucas, não acho que é assim, eu acho que as coisas vão chegar em mim de mão beijada. Cara, então boa sorte no mundo. Eu te desejo literalmente boa sorte, porque o que acontece com pessoas assim, normalmente elas fazem uma outra coisa, tentam iniciar um ou outro projeto, mas logo desistem quando não vem resultado. Então, o que eu vejo muito hoje a galera pregando é realmente esse tempo apressado, cara. Parece que a gente vive, sei lá, na geração 2x, mano, não é nem na geração Z. É uma geração meio que 2x mesmo, que quer viver no 2x, que quer meio que alcançar às vezes resultados muito rápidos, mas que não faz nada comparado, nada assim comparado para ela atingir aquele resultado. Então, se você for para pensar, não é também aquele se papo, ah, mas não se cobre tanto, ah, você não precisa então se cobrar. Não, entendam, novamente, entendam a diferença entre você querer apressar as coisas, querer uma Ferrari logo, querer coisas sem passar pelas etapas, querer a Ferrari sem passar pelo Pádio, sem passar pelo HB20, sem passar pela Mercedes, sem passar, cara, pela BMW e etc, cara, sem passar pelo Porsche. Então, as pessoas pensam que essas coisas vão acontecer meio que, da noite pro dia não vão, cara, não vão. Então, esse vídeo eu tô fazendo realmente de coração, porque eu já estive no lugar da pessoa que pensa realmente que as coisas vão acontecer de mão beijada, rapaziada, e não vão. Essas coisas, as coisas que a gente almeja, as coisas que realmente a gente sonha e tal, essas coisas sim podem se tornar realidade. Quando que eu pensei que há um ano atrás eu estaria ganhando 7, 8 mil reais por mês com prestação de serviços de que eu ia ter mais de 5, 10 clientes, cara, que já fecharam comigo pra eu fechar a parceria. Cara, quando eu ia imaginar isso na minha vida, cara? De tipo assim, eu lá atrás, eu pensava, e isso pode ser pouco, 7, 8 mil reais, sei lá, pra você trabalhando de casa sozinho. Assim, tem uma freelancer que me ajuda, mas eu basicamente trabalho, faço praticamente o trabalho todo e passo algumas demandas para ela. Mas não sei se isso pode ser um valor muito alto para você, muito baixo. Mas, cara, para mim, mais ou menos ano passado, cara, esse valor era realmente irreal para mim. Eu realmente não sabia o que eu ia fazer e, cara, eu dei um pulo de 2 mil para 7.500 de dezembro para janeiro, né, de 2025. E, cara, essas coisas acontecem é meio que é interessante porque parece que às vezes você tá plantando, 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 e aí, por exemplo, você planta, sei lá, por 2, 3 anos e você não vê resultado nenhum, e às vezes é um clique cara, que clica alguma coisa e você dá um salto. Mas você entende que não foi esse salto de, por exemplo, 3 dias eu fiz aqui e eu vou ter esse salto, eu comecei um projeto em 3 dias, em uma semana, em um mês eu vou ter esse salto. Não. Cara, é o contrário. Eu gosto de uma frase que eu acho que o Jordan Wilshire que fala, que ele fala assim, demora mais que vocês. Pô, eu não vou lembrar muito o sentido da frase, mas tipo assim, demora mais que você espera, ou seja, você só vai entender aquilo depois. Ou seja, é uma coisa muito pertinente de se pensar, porque eu não imaginava. Eu não imaginava que eu estaria ganhando e tendo as oportunidades que eu tenho hoje de fechar negócio com pessoas muito grandes. E principalmente donos de agência que eu estou começando a fechar agora. Então, rapaziada, a vida ela abre oportunidades, principalmente, guarda essa frase, para quem está disposto a fazer por um longo período de tempo sem ver resultado. Então, muitas vezes essas pessoas que você vê, influenciadores, famosos, atores, até atores de televisão, empresários, cara, elas estiveram dispostas a ver, não ver o resultado por um longo período de tempo para depois colher os frutos das conquistas, colher o fruto do que eles plantaram por um longo período de tempo. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui para você que
que tá atrasado na vida, cara, não esquece esse negócio de estar atrasado, mano. Se você tem 15 anos, se você tem 25 anos, se você tem 50 anos, cara, faça o que você tiver que fazer, porque um dia todo mundo aqui, cara, vai sair dessa vida, cara. A real é essa. Um dia a gente vai morrer e ninguém vai lembrar da gente, provavelmente, mas vão lembrar dos nossos bons atos que a gente fez aqui nessa terra. Então, rapaziada, faça o movimento que vocês tiverem que fazer, que eu faço os meus daqui também, podem ter certeza. E, cara, obviamente, ninguém é perfeito, a gente vai ter nossas distrações, mas eu acredito que quanto menos a gente pensa nessa pressão e tal, cara, que eu tenho que ter uma Ferrari, eu tenho que ter um apartamento, e a gente vai meio que num estado de flow, assim, vai indo, cara, eu vou fazer o meu aqui, obviamente com garra, com força, mas sem, cara, a pressão de ter uma Ferrari e tal, obviamente eu tenho meus objetivos, mas eu entendo que eu vou subindo a escadinha até chegar no objetivo máximo, que é cada um tem o seu. Então, principal assim, lição desse vídeo, eu acho que é respeite o processo, porque se você não respeitar ele, cara, vai dar ruim pra você e pode pegar, você pode achar que o que eu tô falando aqui é bobeira, mas, cara, se você pegar o retrospecto da sua vida, todas as vezes que você não respeitou o processo em algum projeto, eu tenho certeza que você não foi muito bem, que você acabou falhando. Então, respeita o processo, mesmo mirando no seu objetivo, e vamos pra cima, rapaziada. É isso, tamo junto, é só o começo.